Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor José Alves. Nessa aula estudaremos as funções polinomial do primeiro grau, definição, representação algébrica, gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. As funções polinomial do primeiro grau, também conhecido como função afim, é uma relação entre dois ou mais conjuntos, no qual um conjunto existe em função do outro. Essa relação é estabelecida por meio de uma lei de formação. Nessa lei de formação, os elementos que pertencem a x formam o domínio da função e os elementos de y formam a imagem da função. Os requisitos mínimo para dar continuidade a essa aula é o aluno ter assistido a aula sobre conjuntos e introdução ao estudo das funções, ter assistido às aulas anteriores. Função polinomial do primeiro grau é importante aprender por quê. As funções afim, elas nos permitem uma modelagem matemática para resolver determinados problemas, ou seja, diante de um certo problema, que seja possível a formulação de uma fórmula matemática para aquele determinado problema, é possível criar um modelo matemático para ser aplicado nesse problema. Vamos ver o primeiro problema aqui. Um exemplo, um casal resolve realizar uma viagem ao litoral. Para isso, separa os valores referentes ao combustível e ao pedágio, que juntos representam R$ 115. A hospedagem, com diária completa para casais, a diária custa R$ 190. Quanto custará essa viagem se esse casal se hospedar por 2 dias? Nessa situação, nós temos um gasto fixo, que é o valor do combustível e o do pedágio, e um gasto variável, que é referente às diárias. Então, em uma diária, vai ser gasto R$ 190, o valor por 2 diárias, 380, e assim por diante. Então, o valor G a ser pago se o casal se hospedar, por exemplo, apenas por um final de semana, é calculado da seguinte forma. O gasto é igual a 115, que é a parte fixa, a soma do valor do combustível mais o do pedágio, mais 190, que é o valor de uma diária, vezes o número de dias. Então, o gasto vai ser igual a 115 mais 190 vezes 2, 380, que é igual a R$ 495. Portanto, esse casal vai gastar R$ 495 se eles se hospedarem por um fim de semana. Continuemos aqui. Percebemos que G, valor gasto na viagem, ele está em função da quantidade de dias. Ou seja, o valor que esse casal vai gastar vai depender do número de dias. Ou seja, está em função do número de dias. Essa sentença é o modelo de lei de formação de uma função. Aqui é a parte mais importante até aqui. A função g de x é igual a 115. É importante saber. Esse 115 aqui é uma parte fixa. Então, ele não vai ser alterado. Esse 190 aqui é o valor de uma diária. O valor de uma diária. Então, esse valor aqui, ele vai variar de acordo com o número de dias. Logo, aquilo que vai variar recebe a incógnita x. Então, repetindo aqui, o gasto ele está em função do número de dias. Então, esse aqui é o número de dias, esse aqui é o gasto. Então, a incógnita ela vai estar sempre
próximo daquele valor que é variável, que vai variar. Vamos pensar mais um pouco, vamos resolver mais um probleminha aqui. E se essa viagem fosse de uma semana, quanto esse casal gastaria? Iria pagar? Uma semana tem 7 dias. Então nós precisamos calcular o gasto para 7 dias, ou seja, G de 7. Então o modelo matemático que foi proposto, que foi construído a partir do problema, é esse aqui. Gasto em função do número de dias é igual a 115 mais 190 vezes o número de dias. Então, substituindo aqui, é 7 dias. Gasto para 7 dias vai ser igual a 115 mais o valor de uma diária vezes o número de dias. Então, gasto para 7 dias vai ser igual a 115 mais 190 vezes 7, 1.330. Logo, o gasto para 7 dias vai ser R$ 1.445. Portanto, esse casal vai gastar o valor de R$ 1.445 caso eles fiquem 7 dias hospedados. Você lembra dessa relação? Nós temos aqui uma relação. Então, vamos lá. Bem no início, temos que os elementos que pertence a x é o domínio da função, e os elementos que pertencem a y é a imagem da função. Em outras palavras, tudo isso existe em função desse conjunto. Então a imagem ela existe em função do domínio desse conjunto. Gráfico de uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Temos aqui o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então o gráfico vai ser sempre uma reta. E com relação à crescência ou decrescência, essa é crescente, pois você observar para valores substituídos no domínio, aqui no eixo y, que é a imagem, esses valores vão sempre aumentando. E aqui nós temos o exemplo de função decrescente. Para valores substituídos aqui em x, em y nós vamos ter valores diminuindo. Em outras palavras, quando o coeficiente angular for maior que zero, a função é crescente. Quando ele for menor que zero, a função é decrescente. E a raiz no gráfico é o ponto onde o gráfico da função toca o eixo x. Aqui é a raiz, nesse exemplo a raiz é aqui. Esse b é o coeficiente linear. Vamos ver aqui. Dizemos que f de x é igual a r em r é uma função afim se existir constantes a, b pertencente ao conjunto dos reais, tais que f de x é igual a x mais b. Toda função afim possui e é desse tipo aqui, onde A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear, para todo x pertencente ao conjunto dos reais. Então, f de x é igual a x mais b, com A diferente de zero, ou seja, A não pode ser zero. Temos aqui o coeficiente angular representado por A, coeficiente linear representado por B. O coeficiente angular é o valor variável, o coeficiente linear é a parte fixa. Chamar atenção para isso daqui. F de x é o mesmo que y, ou seja, quem está bem no início aqui é y, isso é importante para dar prosseguimento, igual a x
mais b. Em outras palavras, essa função aqui, essa fórmula, ela pode ser expressa y igual a x mais b. Então, tudo isso daqui representa y. Muito cuidado, temos o exemplo aqui. Nessa função aqui, o coeficiente angular é 2, o linear é 5. Próxima aula veremos alguns exemplos. Até lá!